Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. E daqui a pouco nós teremos aí momento de decisão no campeonato estadual, no Campeonato Paulista. E a Federação Paulista de Futebol fez o favor de colocar esse jogo em um sábado às 20h30, né? Aí sim, que horário espetacular, né? Os caras estão gostando. Os campeonatos estaduais, eles já estão, assim, muito chamativos. Tanto que eles já precisaram até mudar um pouco a fórmula para ver se atrai o nível de atenção do torcedor. Agora, eles colocam esses horários horríveis. É sério que vocês acham que vocês vão atrair mais torcedores do que colocando esses jogos no período de tarde? Enfim, eu acho que é um péssimo horário, mas o vídeo não é sobre isso. Vai ser às 20h30 o jogo, daqui a pouco vai começar o jogo. Eu quero conversar com vocês a respeito um pouquinho ali de perspectivas de mercado. E por que que eu acho que é importante a gente já se planejar para eventual saída de alguns atletas. Vou conversar com vocês sobre isso. Roda a vinheta e aí a gente já volta. E meus amigos, para vocês ainda que não regularizaram a questão do IPVA, para você ainda que não fez o pagamento de IPVA e está querendo resolver também problemas ali com licenciamento, multas de automóveis, de veículos em geral, você pode fazer isso com os nossos parceiros lá do Gringo. Isso porque o Super App do Gringo, que eu estou colocando fixado tanto na descrição quanto nos comentários, ele tem uma série de facilidades para que você traga a cota única do IPVA e transforme ela uma cota parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito. Pelo Super App do Gringo você pode fazer isso. Além disso, para multas e licenciamentos, você pode também resolver com o Super App do Gringo. É só você baixar o aplicativo gratuitamente e desburocratizar, resolver tudo aqui ó, na palma da sua mão com máxima agilidade, máxima eficiência e ainda vai dar uma força aqui para parceiros que acreditam na gente, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista. Tamo junto. E meus queridos, por que que eu puxei esse vídeo aqui? Vamos lá, vamos lá. Lembra no meio da semana que nós trouxemos um vídeo para falar sobre as dificuldades no mercado do futebol hoje? Como que o mercado do futebol ele está inflacionado? Como que as equipes brasileiras têm encontrado uma resistência, uma dificuldade para trazer jogadores, exceto o Corinthians, né? Porque, pô, no Corinthians chega contratação toda semana. Hoje chegou mais uma contratação lá no Corinthians. É impressionante que o clube que está mais com pendência financeira, que está mais com problema financeiro, quase 3 bilhão em dívida, os caras estão trazendo contratações todas as semanas e ó, já estão falando aí já na renovação, já entrar no processo ali de renovação e de negociação do Memphis, hein? É aquele negócio, né, meus amigos? É aquele negócio, os caras conseguem ali o desconto do fisco, os caras conseguem uma série de privilégios que, lamentavelmente, nem todas as equipes no futebol brasileiro têm. Mas então, como a gente não é o Corinthians e a gente não tem certos privilégios, a gente tem realmente que correr pela gente. Temos que realmente fazer a coisa acontecer e, ó, na meritocracia, na meritocracia. O que acontece, meus queridos? A gente sabe que está difícil negociação de jogadores na Europa. Por outro lado, quando a gente olha o cenário brasileiro, ele também é escasso. Ah, Neto, mas espera aí, calma, não é escasso não. E as categorias de base? As categorias de base, por exemplo, do Palmeiras, tem jogadores que são grandes promessas. Promessa por promessa, vamos com a promessa de casa, só que tem um problema. Eles já estão completando 18 anos com um contrato, meu amigo, de equipes europeias dentro da gaveta, só esperando fazer 18 anos para assinar. Da meia-noite o cara completa 18 anos, ó, já está assinando contrato com equipes europeias para dali alguns meses no término da temporada ir embora. Base nossa, ela vai ser o quê? Ela vai ser jogadores que vão subir para o profissional e serão amplamente utilizados e aproveitados pelo elenco principal? Ou eles serão jogadores que vão fazer o fluxo financeiro da equipe continuar no verde? Não tem como ter as duas coisas. Porque o jogador, quanto mais jovem, mais ele vai valer.
Não tem como a gente segurar, às vezes, essa molecada. Que nem você pega o Eduardo Conceição, por exemplo, da base do Palmeiras. 600 milhões de reais de multa que ele já tem de rescisão. Mano, se chega um europeu oferecendo 40 milhões, 50 milhões de euros nele, vai fazer o quê? E aí os caras vão oferecer essa bala e a primeira cláusula do termo é completou 18 anos, ele já vem. É isso. Nossa categoria de base, meus amigos, felizmente e ao mesmo tempo infelizmente, ela vai servir mais para fazer o nosso caixa aumentar, girar, fazer o clube se permanecer competitivo e saudável financeiramente, do que realmente para a gente aproveitar esses garotos de uma forma esportiva. Porque esportivamente falando, a gente vai aproveitar eles durante ali 6 temporadas. 6 temporadas não, desculpa, 6 meses. Essa é uma realidade. Nós temos outro cenário também. Flaco Lopes vai receber outra proposta do Atlético de Madrid. Vitor Roque. Vocês acham que quanto tempo o Vitor Roque vai ficar no Palmeiras? Se ele fizer uma boa temporada, cara, no final do ano ele tá saindo também. Isso é muito óbvio. E tudo bem. Saindo valorizado, meu amigo, a gente ganhando margem financeira e tendo aproveitado esportivamente o cara, beleza, tá tudo certo. Esse é o ciclo natural do futebol. Só que para isso a gente precisa se reinventar. E quando você olha para o mercado europeu, tá cada dia mais complicado trabalhar nele, porque envolve investimentos muito, muito altos. E aí que a gente chega no cenário sul-americano. Lembra que eu falei para vocês no vídeo? Pô, então a gente vai ter que começar a olhar para a América do Sul. A gente vai ter que achar Thiago Almadas, a gente vai ter que achar John Arias, a gente vai ter que ser responsável por descobrir esses caras, tirar ali o cara da cartola e mostrar ele pro futebol como um super grande jogador. É aí que a gente entra nesse nome aqui, ó, no José David Romero, jogador argentino que está sendo aí cotado como um dos grandes nomes do futebol argentino, é uma promessa do futebol argentino e um jogador centroavante. E que no momento vem tendo números excelentes. Ele está na equipe do Tigre. O número dele atualmente, na temporada 2026, é de 6 jogos, 5 gols e 2 assistências. E por que eu falo no José David Romero? Porque ele é aquele jogador um pouco mais fixo. Ele é o centroavante nato. Ele não tem essa questão de posição secundária, ponta direita, ponta esquerda. Ele não tem essa flexibilidade. Pelo menos não se mostra com isso. Mas é um centroavante de dentro de área, de origem, jovem, 22 anos, e que tem um potencial muito grande. E é atrás desses caras que a gente tem que começar a enxergar as oportunidades. O John Arias, o Fluminense, meu amigo, tirou da cartola, comprou ali, eu não lembro o valor, mano, mas foi por pouquíssimo o valor do John Arias. Acho que o John Arias não custou, 4 milhões, 5 milhões de reais pro Fluminense. E é esses caras que a gente vai ter como alternativa agora. E eu andei conversando com alguns amigos que assistem, né, o futebol argentino, os caras acompanham por causa das bet aí. Os caras falaram que é um jogador muito promissor. Um jogador muito promissor, um jogador centroavante nato. Ele falou assim, ó, cara, ele tem características ali de ser um jogador, aquele centroavante clássico. É diferente dos jogadores de hoje em dia, né? Em que os técnicos estão querendo jogadores mais flexíveis, mais maleáveis. Ele não é tão maleável assim, ele é um cara mais de área, só que ele tem boa projeção e boa presença. E aí, eu tava até conversando também com alguns colegas palmeirenses que vê esse cara aqui como um dos futuros nomes aí para a próxima janela, o Palmeiras buscar ele. Por quê? Ele tem contrato com o Tigre até 2030. Então dá para perceber que o Tigre está projetando nele um potencial de valorização. Ele está avaliado atualmente no mercado, se você for lá no Transfer Market, você vai ver que o valor dele atual está por volta de 600 mil euros a 700 mil euros, um valor baixíssimo. Só que o Tigre pagou 2 milhões de euros por ele. Também foi da categoria sub-20 da seleção argentina, então é um cara que
tem apresentado bons números, fez gol na Copa da Argentina, tem feito uma boa temporada, inclusive com equipes fortes ali, contra o River Plate dentro do Monumental, meteu caixa em 2 gols. E além disso, nas temporadas anteriores que ele passou pelo futebol chileno, ele também teve bons números entre jogos e gols, e também assistências. Então é um cara que tem um potencial. E eu tava vendo ali na coluna do Fla que o Flamengo já estaria de olho nesse jogador. Coluna do Fla, que é mídia flamenguista, traz a informação de que o Flamengo já tem colocado esse garoto no radar. Isso porque essa semana o José Botto deu uma entrevista falando sobre essa dificuldade de você encontrar nomes, às vezes, que são fortes, que estão na Europa e não quer vir, ou são muito caros. E lembra que a gente até fez um paralelo com o que a Leila falou também. É só vocês olharem para o cenário hoje. Os jogadores que o Palmeiras tem trazido, meus amigos, são jogadores que saíram do futebol brasileiro e não estavam tão bem assim na Europa. E é por isso que o Palmeiras absorveu esses jogadores de novo, mas mesmo assim custou muito caro. Então talvez a gente fazer o caminho de trazer o jogador da América do Sul para o Brasil seja mais barato, depois a gente projeta esse cara para a Europa, ganhando muita grana ainda. Aí é uma forma também da gente aproveitar a questão do mercado. Então, veja bem, no meio do ano, talvez o Flaco Lopes saia. Os nossos garotos da base estão cada vez indo embora mais cedo. O Vitor Roque, em breve, pode dar linha. Esse garoto aqui, ele é um bom nome, um bom potencial e ainda é muito barato. Muito barato. Questões ali de 10 milhões de reais, você... 15 milhões de reais, 20 milhões de reais, vai que seja, você traz um jogador desse. Então, não estou falando assim que é o jogador certo para o Palmeiras, mas estou falando que o Palmeiras precisa se atentar a esses nomes. Porque hoje em dia, centroavante de origem tá muito difícil, tá muito escasso no mercado. Então é bom a gente observar esse jogador aqui, porque a informação que nós temos do bastidor do Flamengo é que já existe sim esse nome sendo sinalizado. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.